Boa noite. Começa agora mais um Band Eleições. No programa desta noite, o nosso convidado é o sociólogo Alberto Carlos Almeida, autor dos livros A Cabeça do Brasileiro e A Cabeça do Eleitor, entre outros. Nós vamos falar da situação da campanha eleitoral, das últimas pesquisas de intenção de voto e também do perfil do eleitor. Comigo aqui na bancada estão os jornalistas Fernando Mitre e Eduardo Oineg, que é o publisher do portal IG. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Bom, a primeira pergunta para o senhor é a seguinte, no livro A Cabeça do Brasileiro, o senhor afirma que a sociedade brasileira já tem maturidade, a democracia já é um processo amadurecido, embora a sociedade seja uma sociedade hierarquizada. Eu queria que o senhor explicasse o que são esses conceitos. Então, olha, o brasileiro ele já se acostumou com o processo democrático, é um aprendizado, né? A democracia, ele vota de acordo com o interesse dele, óbvio, né? E alguém, não existe uma visão, quer dizer, do ponto de vista do eleitor, de seguir lealdades, tá? Essa coisa de lulismo, isso não existe, né? O que ele quer é desempenho, alguém que melhore a vida dele, né? O Lula é adorado no momento porque as coisas estão indo muito bem. Não, relação de conveniência, é isso? Ser hierárquico é uma outra coisa, quer dizer, é uma coisa que tem a ver com você aceitar uma ética de desigualdade, isso está no livro. Mas, professor, o senhor fala também de um Brasil arcaico e um Brasil moderno, evidentemente. No Brasil arcaico, onde a escolaridade é mais baixa, essas lealdades políticas, entre aspas, não são mais encontradas, quer dizer, não tem ainda o dono de uma área de eleitores, aquele que dita normas, aquele que é obedecido, isso ainda não está presente nessas regiões? Porque a minha pergunta é o seguinte, o vento lulista não veio e não varreu tudo isso, pelo menos temporariamente? É porque a eleição para presidente é diferente, quer dizer, o indivíduo está muito longe do presidente, o presidente está lá longe em Brasília, ele dificilmente vai encontrar com o presidente de uma campanha. A eleição para prefeito é outra coisa. Não, mas tem os donos da região que têm suas lealdades também. Tudo bem, mas aí eles não vão controlar o voto para presidente, podem controlar o voto para vereador, em alguma medida, voto para deputado federal, estadual, em alguma medida também, não muito, né? O eleitor hoje se sente mais livre, né? Ele pode, entre aspas, vender o voto, isso acontece com bastante frequência no Brasil, em particular em eleições municipais, mas pode não votar de acordo com o que ele vendeu, tá? Então, esse tipo de coisa, o eleitor já tem maturidade, sabe que não há retaliação hoje em dia, você não tem um controle que permita a retaliação se ele não se comportar de acordo... Você tem coisas razoavelmente comprovadas, favelas do Rio de Janeiro, traficantes fazendo currais eleitorais, mas são coisas episódicas no Brasil, não é algo disseminado, como em algum momento já foi. Agora, professor, quando a gente pega o Brasil aí pós-redemocratização, a gente teve 6 presidentes, e a gente teve, na verdade, 4 presidentes, né? Collor, Itamar, Fernando Henrique e Lula. E eles cumpriram 6 mandatos. Então, só o Itamar e o Fernando Henrique participaram de suas sucessões, certo? O Sarney não conta, que foi antes, o Collor não participou e o Lula está participando agora. E a gente teve um que conseguiu eleger o sucessor, que foi o Itamar, e o outro, que foi o Fernando Henrique, tirando a reeleição dele, não conseguiu eleger o sucessor. O Itamar tinha 37% de bom e ótimo e conseguiu fazer o sucessor. A gente fala da popularidade do Lula, que tem 77%, mas o Itamar fez com 37%. Como é que isso aconteceu? Olha, ali você tinha um plano real, mas se você pega, eu tenho dado disso, a gente converteu isso em pesquisas da época, na véspera da eleição, o Fernando Henrique teve 60% de votos dentro desse 37%. O Fernando Henrique teve 43% dos votos dentro regular do Itamar. Somando isso, o Fernando Henrique ganhou no primeiro turno. Tá? Se a gente tomar uma eleição diferente, tudo bem, mas a reeleição do Fernando Henrique foi reeleito com 40% de ótimo e bom. Se tomarmos, há 4 anos atrás, a reeleição do Lula, na véspera da eleição, tinha 50% de ótimo e bom. No início do ano tinha 40%. O que nós estamos vivendo hoje é uma situação completamente excepcional, quer dizer, é uma exceção. Você ter, olha, eu acho que o governo chega na eleição com 80% de ótimo e bom. Isso é raríssimo. Isso tende a não se repetir. O que está sendo dito é o seguinte, o governo atual e o futuro governo terão gordura para gastar e ainda assim continuar um governo forte. Tem outra questão também, viu? Não é só o ótimo e bom, não. Tem que colocar aí o regular, o
regular positivo, porque... que chega a 96. Claro, que não muda, né? Exatamente. Então, fica para ser contra o governo 1%, 2%, 3%. Isso é um absurdo. Né? Quer dizer, isso não existe. Isso é baseado em desempenho. As pessoas estão comprando mais, estão felizes com a economia. Está baseado nisso. De que forma uma campanha de oposição, enfrentando um governo que tem 77% de aprovação, pode encontrar uma pegada, um jeito de tentar destronar essa estrutura? Tá, olha só, isso não é uma coisa que está acontecendo hoje em 2010, tá? A avaliação do governo é a mesma nos últimos 18 meses. Certo. Tá um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, é a mesma. Então, essa pergunta poderia ter sido feita para a oposição há um ano atrás, exatamente, ou mais de um ano. Tá? E aí a oposição poderia ter tomado a seguinte decisão: vamos entrar na campanha realmente acreditando que é possível ganhar, que as chances maiores são nossas, ou vamos entrar na eleição tendo a consciência que as chances maiores estão do outro lado. Tá? Isso torna a estratégia completamente diferente. Se você acha que as chances maiores são suas na oposição... Que foi como começou. Eu não tenho dúvida que tenha sido isso. Quer dizer, eu no meu entender, quer dizer, eu acho que é uma decisão baseada, sei lá, numa crença, numa coisa mágica, tá? Porque com essa avaliação, de fato, a oposição, desde o início, ela tinha menos chances de ganhar do que o governo, tá? E aí o que você faz numa eleição dessa? Você faz o discurso político, muito mais do que o discurso marqueteiro. Tá? O PT sempre fez isso, diga-se de passagem. Até porque quando eu falo discurso marqueteiro, é o discurso marqueteiro no curto prazo. Porque o discurso político é marqueteiro, só que é para sempre, é no médio e longo prazo. Tá? Então você hoje tem uma eleição que para a oposição, cada dia que passa, ela fica mais difícil, mais improvável de ser vencida. Então qual é a escolha razoável agora? É fazer uma campanha política. Qual é a principal obra do PSDB? É o governo Fernando Henrique. Então precisa ser defendido essa principal obra. Mas, professor, eu vou aproveitar aqui para mostrar um pequeno trecho da propaganda eleitoral, só para a gente ver como é que oposição e governo estão se apresentando nessa campanha. Vamos ver, então, os filmes, trechos dos filmes veiculados na campanha eleitoral de ontem. Levi Fides é meu nome. Estou aqui para ser a sua voz. Marina e a educação. Alguém quer dar uma ideia? Boa tarde, eu queria falar sobre a educação. No ano passado, tipo assim, eu ia hoje pra escola e já amanhã não tinha aula, porque os professores faltavam muito. No capitalismo, há dinheiro do Estado para ajudar os empresários, mas falta para a saúde e a educação. Hoje, é assim que o aluno chama o professor. Com o Serra, vai ser assim. 2 professoras em sala de aula. Serra fez em São Paulo. Vai fazer no Brasil. Serra, presidente. Olha o Serra aí, no meio do povão. O Serra é assim, um cara simples, autêntico. Não tem aquele nariz empinado, você sabe. A gente confia em você. Pode confiar. Seguro-desemprego. Foi o Serra que tirou do papel. E foi pro trabalhador pobre que ele fez. O Serra, pra mim, ele é humilde. É uma pessoa que trabalha com as pessoas carentes, com o povo. Neste país de tucanos e petistas, há um muro que separa você dos seus direitos. Edson Dorta é carteiro e ex-secretário-geral da Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios. É o candidato a vice-presidente do PCO. Lula manteve as maldades de Collor e FHC. É isso que o capitalismo reserva aos aposentados. Começa agora o programa Dilma Presidente, para o Brasil seguir mudando. Quando eu recebi o diploma de torneiro mecânico do Senai, nunca esqueci aquele dia. Foi uma alegria imensa. É como se eu estivesse provando para minha mãe e para mim mesmo que eu podia ser alguém na vida. A coisa que meu pai mais repetia era: tem que ler muito, tem que estudar. Isso me marcou para sempre. Até hoje, a minha vida tem sido de estudo e aprendizado permanente. Olá, na educação, destaco 3 pontos. Bom, nós vimos aí todos os candidatos porque a legislação eleitoral nos obriga a fazer dessa forma. Você quer perguntar? É isso, é sempre bom lembrar isso. Professor, eu perguntaria o seguinte: onde está a oposição? O Serra, teoricamente, é um candidato de oposição. Né? O seu governo em São Paulo era um governo de oposição a Brasília. Então,
A campanha eleitoral está aí e até agora a mensagem da oposição não apareceu. É claro que, diante de um presidente com a popularidade do presidente Lula, o candidato da oposição pode ficar um pouco intimidado. Mas o senhor não acha que o discurso de oposição afirmativo poderia ter um resultado melhor do que essa geleia geral que a gente vê por aí? Não, eu acho que sim, quer dizer, se você não tiver um resultado nessa eleição, porque são duas coisas, uma coisa é a candidatura Serra, outra coisa é o partido político PSDB. Tá? As pessoas passam, as instituições ficam. Tá? A vantagem de você ter um discurso de oposição é que você preserva a instituição, mesmo que o candidato perca a eleição. Tá? Diga-se de passagem, o PSDB deu a legenda para ser candidato 2 vezes. Tá? E o que o Serra dá em troca para o PSDB? Ele precisava dar em troca uma imagem de PSDB. Tá? É possível fazer oposição ao governo Lula? Sem dúvida nenhuma por exemplo, no tema dos impostos. O governo aumentou os impostos, o Lula afirma defender os pobres, mas nunca se preocupou em reduzir os impostos dos alimentos. E isso é um discurso efetivo, que a população ia prestar muita atenção. Quando você olha a propaganda aqui, quer dizer, primeiro, os candidatos pequenos, né, são candidatos de si próprios. Tá? Então, no Brasil, não existe um projeto por detrás disso, não existe um movimento social, não existe nada disso. Então, você tem, na verdade, 2 candidaturas. Tá? Uma candidatura de um governo e a candidatura da oposição, que tem projetos aí. Tá? A do PT é mais claro. O PT é um partido que tem clareza. Né? A clareza é o seguinte, é um partido que quer mais governo na economia, quer utilizar mais governo para fazer distribuição de renda, né, intervencionista, é essa a visão, é um partido social-democrata europeu clássico, como é o PSOE na Espanha, como é o Partido Trabalhista na Inglaterra, como é o ex-PCI na Itália. O PT está nesse posicionamento. O PSDB está em qual posicionamento? Nesse não dá para entrar mais. Pois é, o senhor disse agora há pouco que a alternativa seria o PSDB defender o governo Fernando Henrique Cardoso, mas os tucanos são um pouco envergonhados quando o ex-presidente... Pouco porque você está sendo gentil, né? Você pega os programas de governo, os programas eleitorais, em nenhum lugar o Fernando Henrique aparece. Agora, a gente vê aí... O Fernando Henrique está desaparecido, assim como eu acho que a mensagem de oposição também está desaparecida. Não existe a última campanha. Claro, sim. Não existe uma mensagem da oposição. E na política, os tucanos têm do que se envergonhar? Eu imagino que não. Quer dizer, olha só, na política, no jornalismo tem regra. Se alguém deu um furo, você não vai repetir a notícia. Claro. Na política tem regra também. Você está de um lado, o outro está do outro. Você não coloca quem está do outro lado no seu programa de TV. Isso é uma regra básica da política. Você refere à presença do Lula. Quer dizer, um erro grave que... É um erro político. Qual é o efeito disso, professor? Colocar o Lula no programa do Serra. Significa que você não dá identidade ao PSDB. Tá, isso é um problema. Que já estava sumida desapareceu mais ainda. Quem tem que estar no programa do Serra é o Fernando Henrique. Mas, professor, o que gera um certo desconforto aí no PSDB é que eles estão tentando achar um jeito de pegar e não encontram. E quando a gente conversa com alguém como o senhor diz, isso é um erro político claro, ou então isso é um erro grave, isso é evidente, e usa palavras desse tipo. Fica parecendo que eles não têm nenhuma orientação profissional e que eles estão tateando como se eles fossem pessoas inexperientes. São todos políticos maduros e tal. Como eles não veem isso, que é tão claro? Olha, pode ser que vejam, mas eles têm a crença que é possível, seguindo a determinada linha, mudar o destino da campanha. Quando eu acredito que não. Tá? O que quer que seja feito do lado do PSDB, a campanha está muito encaminhada para o governo derrotar. Agora tem uma questão concreta, viu, Enel? O Serra, há uns 20 dias atrás, 18 dias atrás, ele ensaiou uma certa agressividade com o governo Lula. Ele começou a criticar o governo Lula. Veio uma pesquisa mostrando que ele estava perdendo voto. Ele recuou. Então tem esse problema também. Mas isso é parte da vida. Quando você toma a decisão, veja só. Essa questão. Eu podia tomar a decisão, eu quero ser tão rico quanto Bill Gates. E podia tomar essa decisão pensando em 2 coisas. Vou atingir ou vou tentar, mas sei que não vou atingir. Tá? O Serra decide ser candidato. Serei candidato porque eu vou conseguir ser presidente, ou serei, mas eu acho que não tem muita chance. Tá? Na hora que ele toma essa decisão, olha, bati como oposição, recuei, ele ainda acredita que tem chance de ganhar. Tá? Olha, são mínimas as chances. Tá dado, quando você olha a propaganda de TV, quer dizer, você nota uma propaganda de TV, o que acontece? A propaganda do PT, ela está vinculando a continuidade do governo. Tem um projeto geral, que é o que o governo está fazendo. Né? Quando o Serra coloca 2 professoras na sala de aula, mutirão de saúde, cirurgias de varize, não é uma campanha para presidente, é quase que uma campanha municipal. Tá? Por quê? Porque não tem uma bandeira geral nacional. Ora, o PSDB tem ou não tem um projeto de país? Teve durante o governo Fernando Henrique. Na verdade, não parece um projeto também de continuidade?
projeto de continuidade com o PSDB? Sim, mas de um governo municipal, não no governo nacional. Tá, você colocar crianças em sala de aula dizendo que elas vão chamar 2 professores, quer dizer, não é um projeto de presidente da República. Tá, é um projeto de prefeito, talvez governador de estado. Tá, você está pensando o país, são grandes linhas de desenvolvimento, você lida com macroeconomia. É impressionante, por exemplo, que a campanha do Serra até o momento não tenha falado do consumo da população. Esse é um tema-chave para ganhar uma eleição presidencial. A população vai ficar de olho no candidato a presidente que ela achar que vai aumentar o seu consumo. Tá? Você não falou em nenhum momento, olha, como eu vou aumentar? Vou ampliar o crédito pessoal, como? Dessa maneira. Vou ampliar a sua capacidade de consumo, reduzindo o imposto que incide sobre o consumo. Tem 1000 maneiras de você propor isso. Tá? Provavelmente tem um diagnóstico interno na campanha que esse é um tema que a Dilma leva larga vantagem, portanto não podemos entrar. Bom, mas isso era desde o início da eleição. Tá? Então você decidir isso agora, quer dizer, se entrou na eleição já estava sabendo disso. Tá? Eu acho que a decisão de entrar numa corrida dessa é uma decisão baseada numa análise menos racional do que deveria ser. Que parece, daí os erros que você mencionou.